Vambora! Vambora! Terça-feira, dia 28 de outubro. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show. Vamos falar sobre a rodada de ontem, né? Rodadinha aí de 11 jogos, né? 11 jogos, exatamente. Tivemos prorrogação no caso, né, no singular. Tivemos invencibilidades sendo mantidas. Tivemos times conquistando suas primeiras vitórias aí na temporada. Rodada interessante. Não foi uma rodada tão glamurosa, mas foi uma rodada interessante. Vamos dar uma passadinha por cada um dos jogos. E vambora! Vambora! Aí, coisa linda. Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, deixa eu só me apresentar, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo ao Switch TV Show. Esse que é um dos principais produtos deste canal maravilhoso chamado Switch TV BR. Se você não for inscrito, se inscreva desde já, né? Já pra não esquecer. Vamos aqui pra edição de hoje. Antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, como eu já falei. Compartilhe o conteúdo com seus amigos, deixe seu comentário, que é sempre importante, né? Engaje com o conteúdo, ajuda bastante. Pro pessoal aí que tá querendo fazer uma comprinha, né? Querendo comprar uma jersey da NBA, querendo comprar um tênis, querendo comprar um moletom, né? Não sei como é que tá o clima na região onde você mora, mas se tiver frio, um moletomzinho cai bem, né, pra se proteger. E se tiver calor, vale comprar o moletom agora, já se preparando pro frio. Porque comprando agora sai mais barato, né? Sai mais barato, você dá uma economizada. Então, tá querendo comprar isso? Recomendo você comprar na Centauro. Porque na Centauro você consegue os melhores, você encontra, né, as melhores promoções, né? Você vem aqui na aba de basquete. Cara, olha isso aqui, ó. Olha esse moletom do Bulls. R$ 189,99. Isso aqui é brincadeira. Olha esse moletom do Lakers. R$ 189,99. A gente tá falando de 27% de desconto. Olha aqui, ó. Tá querendo comprar pro seu filho? Já tá querendo fazer seu filho virar leicão desde cedo? Aqui, ó. R$ 109,90. Moletom lindo. 31% de desconto. Olha aqui, ó. Você vê, ó, do Celtics, esse preto do Lakers aqui, ó, moletomzão lindo. Esse aqui do Brooklyn Nets, lindão também, ó, tudo com promoção. Esse aqui tá com 46% de desconto, mano, não tem jeito, a Centauro é pica. E aí, será que eu poderia, no Merchan, chamar a Centauro de pica? Enfim, é num bom sentido, a Centauro é muito boa, a Centauro é excelente. E, como nós temos aí essa parceria, nossa, esse aqui do Golden State é coisa linda. Como a gente tem essa parceria, eu consigo oferecer para você um desconto de 10%. E como que vem esse desconto? Simples. Cupom Switch10. Rapaz, você bota o cupomzinho Switch10 na hora de finalizar sua compra e você garante 10% de desconto. Então, vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, tem muita coisa boa mesmo. Merchan à parte. Realmente a Centauro sempre tem promoções muito legais. E aí, usando o cupom Switch10, você consegue aí esse desconto maravilhoso de 10%. Fechou? Então, recado tá dado, vai na Centauro e aproveite. Fechou? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a edição de hoje, né? Vamos aqui dar uma passada pelos jogos de ontem. Começando com a vitória do Cavaliers para cima do Detroit Pistons. Vitória não, né? Amasso do Cavaliers. Vamos começar. Beleza então, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Ó. Vamos lá. Cleveland Cavaliers passou por cima do Detroit Pistons lá em Detroit. Venceu de forma dominante por 116-95. Essa foi a primeira cavalanche da temporada, né? Primeiro amasso, de fato, do Cavs na temporada. Um domínio completo
né? O primeiro tempo dominante, abriu uma puta vantagem. O Cavs chegou a abrir 35, se não me engano. E aí no segundo tempo o Cavs só administrou. Donovan Mitchell fez um baita de um jogo. Totalmente diferente do Cade Cunningham, né, que fez um jogo horroroso. Cade Cunningham foi muito mal no jogo de ontem. Cade Cunningham terminou o jogo, gente, com 3 de 14 no field goal e 5 turnovers. Foi um jogo muito ruim do Cade. E aí o Cavs, né, não teve dó, não teve piedade. Cara, jogou demais e aí conquistou a sua terceira vitória na temporada, a segunda como visitante, e o Pistons sofreu sua primeira derrota em casa na temporada. Pistons, nossa, cara, ontem foi atropelo, velho. Atropelo. Quem também venceu e quem segue invicto é o Philadelphia, né? Philadelphia 76ers segue sem perder. 3 vitórias em 3 jogos, segunda vitória em casa, enfrentando um time que a expectativa é que brigue por seed 3, seed 2 na conferência, né? Orlando Magic. Sixers pegou um dos favoritos na conferência e venceu, cara, bem. 136 a 124, mais um show da dupla Edicombe e Tyrese Maxey. Os dois estão jogando demais. Ontem foram 26 pontos pro Edicombe, com 7 assistências e 4 rebotes. E o Maxey, cara, com mais uma atuação de 40 pontos, velho. 43 pontos, 8 assistências. Tyrese Maxey, de forma sorrateira, né? Na surdina, vem sendo um dos melhores jogadores desse começo de temporada, cara. Tyrese Maxey tá jogando pra caralho. É o segundo jogo de 40 pontos dele na temporada. Dos 3 jogos que ele disputou, em 2 ele passou dos 40. É o 11º jogo de 40 pontos do Maxey na carreira. É um começo de temporada avassalador do Maxey e avassalador desse backcourt de Filadélfia. Você pega aqui os jogos dos dois, ó. Nesse último jogo, 43 pontos do Maxey e 26 do Edicombe. No jogo passado, 28 do Maxey e 15 do Edicombe. E na estreia contra Boston, foram 40 do Maxey e 34 do Edicombe. Olha o que esses dois estão jogando, velho. Olha o que eles jogaram nesses 3 primeiros jogos. Os dois combinaram para 186 pontos nos 3 primeiros jogos. É o maior número de pontos de um backcourt nos 3 primeiros jogos de uma temporada desde 1970. É bizarro, cara. É bizarro o que esses caras estão jogando. E o resultado tá vindo. Estão dominando. Filadélfia tá 3-0. É o melhor começo de temporada dos Sixers desde 2019. Tá? Melhor começo. E isso com o Embiid meia boca e sem Paul George. Cara, é de tirar o chapéu. Maxey e Edicombe merecem muitos elogios. E o senhor Nick Nurse também, viu? Nick Nurse iniciando a temporada muito bem. Imprimindo o seu estilo de jogo, né, cara? Velocidade, né? Usando ali, né, a juventude do backcourt a seu favor. Cara, impressionante. Impressionante mesmo. Não esperava ver o Sixers começando tão bem a temporada. Não esperava. E não esperava ver o Edicombe dando tão certo logo de cara. Eu achei que ele ia ter uma temporada boa. Eu já esperava uma transição não tão difícil para ele, né, do college para NBA. Achei que a transição para ele não seria tão difícil, muito por conta do atleticismo dele e pela capacidade defensiva. Eu já esperava uma transição não tão traumatizante. Mas, cara, tá muito bem, velho. Tá muito bem. Hoje, eu diria que ele e o Dylan Harper são os melhores calouros de longe, assim, nesse começo de temporada. Os 2 melhores. Né? Até a rodada passada, eu tava colocando o Dylan Harper como o melhor. Depois de ontem, eu já acho que o Edicombe tá na frente. E vou te falar, cara. Existe um mundo muito possível onde o Edicombe papa esse novato do ano, viu? Se ele mantiver essa pegada junto do Maxey e o Philadelphia continuar vencendo, né, de fato,
seguir competitivo durante toda a temporada, mano, o Edcombe pode papar esse Rook of the Year, viu? Pode muito papar esse Rook of the Year. Jogando demais o moleque. Em compensação, Orlando Magic, decepcionante, hein? Primeiro jogo fora de casa, já perdeu. O banqueiro, apesar de ter colocado ótimos números, 32 pontos, 7 rebotes, 3 tocos, ele de novo foi muito mal no clutch time. Ele já havia ido muito mal no clutch contra a Atlanta. E ontem, de novo, cara, tomando decisões muito questionáveis, forçando algumas bolas que não precisava. De falar, cara, eu tô decepcionado com esse começo do Orlando Magic, viu? Né? Se eu fosse listar as maiores decepções desse começo de temporada, com certeza Orlando encabeçaria a lista. Acho que Orlando, Dallas, assim, são as duas maiores decepções que eu tenho. O Houston, pelo desempenho, eu esperava um desempenho melhor de Houston, mas dá pra entender, a falta do VanVleet está sendo muito sentida. Mas, cara, Orlando tá muito feio, mano. Esperava muito mais desse time, mas muito mais. Né? 1-3 nos 4 primeiros jogos, cara. Começo fraco, começo bem fraco de Orlando. Quem tá voando é o Chicago Bulls, hein? Bullsão venceu mais uma, enfrentando o Atlanta Hawks. O Chicago Bulls venceu por 128-123. Esse foi um jogo, cara, onde Chicago chegou a perder por 13 pontos. E buscou a virada, mano. Meteu 41 pontos no terceiro quarto. Conseguiu assumir a liderança. Uma coletividade muito, né, interessante. Acho que foram 6, 7 jogadores com dígitos duplos de pontos. Vucevic jogando muito bem, flertando com o triple-double. Foram 17 pontos, 17 rebotes e 9 assistências. Uma statline à la Nikola Jokic, né? Jogou muito Vucevic. E o Bulls tá jogando bola, mano. O Bulls tá jogando bola, o time tá organizadinho, jogando de forma bem correta. Gostando muito, viu? Gostando muito mesmo do que eu tô vendo do Bulls. 3-0, um dos melhores inícios de temporada do Bulls aí nos últimos anos. Muito legal mesmo ver o Bulls jogando do jeito que tá. E sem Kobe White, hein? Sem Kobe White. Trey Jones jogando muito bem, Josh Giddey jogando muito bem. Os dois ali comandaram o terceiro quarto do Bulls. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, início de Chicago. E Atlanta, outra decepção também, né? 3 derrotas nos 4 primeiros jogos. Ontem, os minutos sem Trae Young foram desesperadores para Atlanta. O time ficou totalmente perdido. Teve o Jalen Johnson jogando bem e tal. Ele que ficou fora do jogo contra o KC, né? Voltou ontem. Foi uma notícia boa, mas de resto, Atlanta muito abaixo. Muito abaixo. Houston e Nets, né? O Houston conquistou sua primeira vitória, né? Jogando em casa contra o fraquíssimo Brooklyn Nets. Houston venceu por 137-109, um jogo protocolar, assim, né? Era muito difícil o Houston perder. Tari Eason foi o destaque com 22 pontos, vindo muito bem do banco, produzindo ali no perímetro, entregando uma boa defesa. Melhor jogo dele na temporada de longe. Şengün e Duran também foram bem. Botaram números interessantes. Aman Thompson fez um bom jogo, limpo de turnovers, importante. Rich Shepard vindo bem do banco. Mas, assim, cara, falando de desempenho, de atuação, de fluidez ofensiva, cara, não foi uma grande apresentação de Houston, não, mano. Quem viu o jogo vai concordar comigo. O ataque ainda tá engasgado, os processos ainda não estão sendo tão bem feitos assim. É que Brooklyn é um time muito ruim, é um time muito fraco, ainda mais fora de casa. Então, né, foi fácil pra Houston pontuar. Mas tem muito a melhorar ainda, viu? Houston tá bem abaixo do que eu esperava. Só que Houston eu consigo entender tá abaixo porque realmente, mano, o VanVleet faz muita falta pra esse time. Pode parecer que não, mas o VanVleet, velho, ele fazia as coisas funcionar. Né? Ele é de longe o melhor ball handler que esse time tem. Ele era, né, o melhor ball handler do time, o melhor playmaker do time. Um cara capaz de matar a bola de fora, né, coisa que Houston não tem na posição de armador no momento. Então era natural Houston ter um ataque um pouco engasgado nesse começo. Mas eu esperava uma melhora um pouquinho maior. Esperava um time um pouquinho melhor. Né? E aí eu boto muito na conta do Emil Doka, que não tá tirando o melhor desse time.
na minha concepção. Mas existe muito espaço para melhora e acho que Houston naturalmente vai começar a praticar um basquete melhor nas próximas semanas, mas nesse começo o time não tá me agradando muito não. Outro time que também tá decepcionando muito é o Pelicans, né, cara? Jogando ontem em casa contra um Celtics que é outro que é um time que, né, não vinha bem, vinha 3 derrotas em 3 jogos, o pior início desde 2013. Pô, o Pelicans tinha que ter ganhado, não ganhou, né? Mesmo sem o Zion, era esperado um Pelicans mais competitivo, e não foi o que a gente viu. A gente viu um Pelicans, sendo pior do que o Celtics o jogo inteiro, e no quarto período foi uma loucura. O Pelicans tomou 35-12 no quarto período, em casa. Em casa, né? Enfrentando um Celtics sem garrafão. Ontem foi feio, cara. Ontem foi bem feio, né? O que não tira mérito do Celtics, né? O Celtics teve muito mérito. O Anfernee Simons fez um puta de um jogo, 25 pontos vindo do banco, 6 bolas de 3. Derrick White teve boas jogadas também durante o jogo. Então, assim, o Celtics teve muito mérito. As bolas de 3 caíram muito bem. O Mazzulla Ball foi praticado ontem. Mas, mano, o Pelicans deveria ter jogado melhor, né? Deveria ter jogado melhor. E o resultado tá aí. 3 derrotas em 3 jogos. Começo 0-3. Complicado. E o Celtics conquistando sua primeira vitória, né? Debutando, né, na temporada o Celtics. Olha aí que beleza. Quem tá imparável é o San Antonio, hein? San Antonio segue sem saber o que é perder na temporada. 4 vitórias em 4 jogos. Ontem a vítima foi Toronto, né? Jogando em casa. O Spurs meteu 121-103. Um jogo muito forte de San Antonio. Mais um jogo onde o perímetro de San Antonio foi muito bem. San Antonio nesse começo de temporada, rapaziada. Aqui, ó. Tá no top 5 de aproveitamento em bola de 3. Né? 40% de aproveitamento para 3 pontos. É um perímetro que vem produzindo. E aí, você tendo um perímetro bom ao redor de um Wembanyama que numa noite protocolar me mete um 24-15, é difícil você bater esse time. É difícil, cara. San Antonio tá praticando um basquete muito bom. Gostando muito de ver esse time. Tá bem legal. E bela vitória, cara. Belo resultado de San Antonio, vencendo o Toronto, que é um bom time também, um time competitivo. Só que Toronto tá com muitos problemas, cara. Esse ataque não tá me agradando nem um pouco. Espaçamento de quadra de Toronto é bem complicado. E ontem foi mais um jogo onde isso fez a diferença. Deixa eu até pegar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Aqui, ó. 12 de 32, ó. Pra 3 pontos. 15 turnovers. Já San Antonio, cara, 48% de aproveitamento. Olha aqui, ó. Harrison Barnes, 4 bolas de 3. Perímetro tá bem, cara. O perímetro de San Antonio tá muito bem. Aí você pega aqui, ó. Nossa, olha o aproveitamento do RJ Barrett. Aí a Cole Porter sendo inútil em quadra. Ele que é um dos jogadores mais superestimados da NBA, na minha opinião. Contrato inacreditável que deram pra ele. Feio, né? Feio. Toronto não tá agradando o torcedor. Não tá agradando mesmo. Diferente de San Antonio, que tá, né, fazendo o torcedor, deixando, né, permitindo o torcedor sonhar. O torcedor de San Antonio já está sonhando com mando de quadra. Essa é a verdade. Tá sonhando com mando de quadra, pô. E tem que sonhar mesmo. Tem que sonhar mesmo. Eu, no lugar do torcedor do Spurs, estaria em êxtase. Em êxtase. Assim como eu estou em êxtase com o gigante, né? O KC segue invicto também. 4 vitórias em 4 jogos. Ontem enfrentando o Dallas fora de casa. Até o terceiro quarto, o KC dominou. Inclusive meteu um 39-27 no terceiro quarto. Foi pro quarto período com uma vantagem excelente. Chet jogando muito bem. O Shea jogando muito bem. Ajay Mitchell, o Aaron Wiggins vindo muito bem do banco. Só que aí no quarto período o Thunder deu uma dormida, né? O Thunder deu uma cochilada. O Dallas conseguiu reagir. Anthony Davis, o próprio Jalen Hardy teve um começo de quarto período muito bom. E aí, cara, o jogo foi na emoção. Foi na emoção. Dallas teve a chance de virar. Só que o DeAndre Russell, né,
Forçou uma bola de 3 ali que não precisava. Bola burra que ele forçou. E aí o OKC, né, castigou, né? Castigou, o Shea foi lá pro lance livre no final, converteu os lances livres da vitória. E aí o OKC, mesmo quase entregando a paçoca, garantiu o resultado, 101-94. O OKC segue invicto, 4 vitórias em 4 jogos. Chet Holmgren tendo o início de temporada muito forte. Ontem foram 18 pontos, 11 rebotes, 4 tocos. Posterizou o menino Cooper Flag, né? Belíssimo jogo do Chet. E Dallas, né, cara? Mais uma derrota, mais um jogo problemático na parte defensiva. Ontem o Thunder fez o que quis no garrafão de Dallas. O que quis. A gente tá falando de um garrafão com Anthony Davis, com Cooper Flag, PJ Washington ali também. Não era para esse garrafão do Dallas ser tão frágil como vem sendo, né? É uma defesa problemática, um ataque problemático. Ontem o ataque até que eu achei que não foi tão mal quanto em outros jogos. Mas a defesa foi muito mal, cara. Muito mal. O Cooper Flag ontem fez um jogo horrível. 2 pontos pra ele. Muito mal. Então, muitas preocupações, cara. Muitas preocupações pra Dallas. Jason Kidd não vem fazendo um bom trabalho. Essa ideia dele de usar o Cooper Flag como armador, cara, é uma loucura, na minha opinião, velho. É uma loucura. Ele não ter mudado isso ainda é maluquice, né? Parece que ele tá querendo queimar o moleque, pô. Essa é a verdade. Parece que ele quer queimar o Cooper Flag. Né? Beleza, ele jogou mal mesmo. Não tô aqui dizendo que ele jogou bem. Ele jogou mal pra caralho. Mas, mano, um novato começar a temporada tendo que jogar numa posição que ele nunca jogou na vida, num time onde, pô, se espera muito e com o calendário... Cara, Dallas teve um calendário complicado pra caramba, mano. San Antonio fora de casa, depois pegou o Thunder vindo depois um back-to-back. Pô, velho. Mano, tá faltando tato pro Jason Kidd, mano. Tá faltando tato. Ele não tá... Mano, ele definitivamente não tá tirando o melhor dos jogadores que ele tem. Não tá. Não tá, ó. Repito, parece que ele tá querendo queimar o Cooper Flag. Essa é a minha sensação. Surreal. Surreal. Vamos lá, os últimos jogos. Utah Jazz e Phoenix Suns protagonizaram, acho que dá pra dizer, né, o melhor jogo de ontem. O jogo foi pra prorrogação, com o Phoenix Suns tirando uma desvantagem de 6 pontos em menos de 20 segundos. Uma loucura o jogo que o Phoenix buscou ali no final. Aí na prorrogação teve o Walker Kessler conseguindo tocos decisivos. Lauri Markkanen metendo 51 pontos. O primeiro jogo de 50 pontos de um jogador do Jazz no século. Foi loucura, cara. Foi jogão. E no fim, Utah Jazz, jogando em Salt Lake City, conseguiu a vitória 138-134. Segunda vitória do Jazz na temporada. Segunda vitória em casa. Lauri Markkanen sendo o grande destaque com 51 pontos. Walker Kessler sendo importantíssimo. Pelo lado do Phoenix, destaque para o Devin Booker, 34 pontos e 10 assistências. Mas na prorrogação, o Phoenix deixou bastante a desejar. O Jazz foi superior, mereceu a vitória. E Lauri Markkanen, mano, jogando bola, viu? Sou muito fã do Lauri Markkanen, cara. Acho ele um jogadorzaço. E acho que é questão de tempo pra gente ver o Markkanen num time mais competitivo, viu? Acho que ele não passa de fevereiro. Não passa, velho. Sim, se o Lauri Markkanen não for trocado na trade deadline, cara, não sei o que eu vou fazer não, mas eu vou ficar surpreso. Vou ficar muito surpreso, porque ele é muito... Tipo assim, ele destoa muito. Claramente não era pra ele estar no Jazz. Saca? Não era pra ele estar lá. Tomara... Eu vou te falar, velho, todo respeito ao Jazz, mas tomara que alguém tire ele do Jazz, cara. Tomara, né? Tomara, porque ele merece ter um time melhor. Ele num time melhor, mano, ele ia subir muito no conceito da galera, porque ele joga pra caralho, mano. Ele joga pra caralho. Pensa o Lauri Markkanen num San Antonio Spurs. E dá pra fazer acontecer, hein? Dá pra fazer acontecer. Pensa o Lauri Markkanen no Golden State. Ontem eu até falei no Twitter, né? Que vocês estão fudidos quando o Lauri Markkanen desembarcar em São Francisco. E tem como, viu? Você pega ali o Kumingão, bota uma pique ali de draft, bota um Podziemski, né? Bate salário ali,
Eu acho que dá pra fazer acontecer, ainda mais com o Kuminga jogando do jeito que tá. Kuminga jogando bem. Né? Eu vou te falar. Eu apostaria uma grana no Lauri Markkanen indo pra um Golden State em fevereiro, viu? Eu estaria disposto a apostar um dinheiro nisso. Ah, Luiz, mas você acha que vale a pena trocar o Kuminga? Mano, pelo contrato que o Golden State assinou... Mano, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, eu acho que o Golden State assinou o contrato, renovou com o Kuminga, já pensando em trocar ele. Eu duvido muito que o Kuminga termine a temporada no Golden State. Duvido muito, 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 muito. O Golden State vai capitalizar em cima dele. E eu acho que o Lauri Markkanen seria um retorno excelente. Pro Jazz seria bom, porque pegaria um jovem acompanhado de mais um ou dois jovens e uma pique. O que pro futuro do Jazz seria legal. E pro Golden State, mano, a ideia é aproveitar essa última janela com Curry. Você ter Green, Markkanen, Butler, Curry e Horford, tendo ainda Buddy Hield, De'Anthony Melton, Quinton Post, mano, você tem um time muito forte. Muito forte. O Lauri Markkanen nesse Golden State, mano, seria... Cara, é um encaixe perfeito, velho. Ele nesse sistema do Steve Kerr, mano, o Markkanen ia deitar o bigode. Deitar. Então, eu acho que vai rolar, velho. Eu acho e eu torço pra que aconteça. Markkanen merece um time melhor, velho. Merece. Eu acho que o Jazz vai trocar. Acho que dessa janela o Markkanen não passa. É meu sentimento. Aí a gente teve o Denver Nuggets vencendo o Minnesota fora de casa por 127-114, coisa difícil de acontecer, né? O Denver costuma sofrer muito quando pega o Minnesota lá em Minneapolis. Só que ontem, sem o Anthony Edwards, acabou que a vida do Denver ficou um pouco mais fácil. Minnesota até competiu bastante no primeiro tempo, só que no segundo não teve como, né? O Jamal Murray virou Deus no segundo tempo, fez um terceiro quarto inacreditável. E aí, juntamente com o Jokic, naquela noite protocolar dele, né, onde ele mete um 25-19-10, o Denver conseguiu o resultado. Segunda vitória de Denver na temporada, primeira vitória fora de casa. E Minnesota sofrendo sua primeira derrota em casa e perdendo no primeiro jogo sem Anthony Edwards. Minnesota que deve ficar sem o Edwards por pelo menos 2 semanas, pelo menos é a expectativa inicial. Vamos ver se o Edwards volta antes. Minnesota vai sentir muita falta dele. A sorte de Minnesota é que o calendário nessas 2 semanas não é tão difícil. Então dá pra Minnesota sobreviver. Mas, pô, faz falta pra caramba. Ainda mais num jogo desse contra um Denver, né? Que voltou do intervalo possuído pelo demônio, né? O Denver jogou pra caralho no segundo tempo. Especialmente Jamal Murray. Aí a gente teve o Golden State vencendo o Memphis Grizzlies, 131-118. O Golden State foi outro time que resolveu o jogo na volta do intervalo. Né, o primeiro tempo foi de muita trocação. O Memphis foi bem no primeiro tempo. Foi muito bem, inclusive. Ja Morant jogando muita bola. Só que no segundo tempo, especialmente no terceiro quarto, cara, o Memphis foi atropelado. Né? O Golden State voltou muito bem do intervalo. Meteu 36-24 no terceiro período. Muito bem na defesa. Muito eficiente no ataque. Coletivamente, o Golden State deu show. Né? 25 pontos pro Kuminga. Aí teve o Moses Moody vindo pra 20 ali do banco. Aí teve Podziemski fazendo um bom jogo. E assim, foi um jogo onde Green, Butler e Curry quase nem apareceram. Assim. Foi um jogo nota 6-7 dos três. E mesmo assim o Golden State venceu com uma certa tranquilidade. O que mostra que de fato esse elenco do Golden State é muito forte, cara. Eu fico surpreso de ver a galera subestimando esse elenco do Golden State. Pra mim é um dos melhores elencos do Oeste. Sem sacanagem. E assim, tava sem Horford, sem DeAndre Melton. O Seth Curry só vai ser efetivado mesmo em novembro. Inclusive, o torcedor do Warriors que tá em dúvida sobre o Seth Curry, porque saiu a notícia que ele foi dispensado. O Warriors dispensou o Seth Curry porque, assinando com ele em novembro, ele sai mais barato. Por isso que aconteceu a dispensa. O Seth Curry será jogador do Warriors, só que a partir de novembro. Então, só pra esclarecer. Então, assim, é um elenco muito forte. E ontem, cara, a gente viu isso, uma profundidade absurda e uma grande vitória contra um bom time do Memphis. Resultadaço. Terceira vitória do Golden State na temporada, 3-1. E o Memphis sofrendo sua segunda derrota. E aí, encerrando a rodada, a gente teve o Blazers de Thiago Splitter
conquistando sua segunda vitória na temporada. Ontem, jogando em Los Angeles, eles venceram o Lakers por 122-108. Lakers vindo de back-to-back, ainda sem Luka, ainda sem LeBron. O time até competiu no primeiro tempo. Até competiu. O Austin Reeves fez mais um grande jogo, 41 pontos pro Austin Reeves. O Austin Reeves, rapaziada, deixa eu pegar aqui os números pra vocês. Cara, cadê aqui, ó? O Austin Reeves, ele marcou em 2 jogos 92 pontos. Ele é o primeiro jogador da história do Lakers desde Kobe Bryant em 2007 a conseguir esse número em back-to-back, cara. É surreal, cara. O Austin Reeves tá jogando pra caralho, tá assumindo muito bem o papel de franchise player interino. Ontem o Ayton também fez um bom jogo. Só que não deu, cara. Enfrentando um bom time do Blazers, um organizado time do Blazers, não teve jeito. Faltou, né? O Blazers foi muito bem na defesa, atacando bem em transição. Drew Holiday e Avdija fazendo ali ótimos jogos. E aí, Blazão de Thiago Splitter conquistou sua segunda vitória. E o Lakers sofreu sua segunda derrota em casa. Tá bom? Então, sobre a rodada de ontem, é isso, rapaziada. Hoje teremos mais uma boa rodada. Destaque para os jogos Bucks contra Knicks e Warriors contra o Clippers. São 2 jogos muito bons que vai rolar hoje. Eu devo aparecer aqui na madrugada para falar sobre esses 2 jogos, então ativa a notificação. E é isso, tá? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, deixe seu comentário. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 se você for fazer uma comprinha lá na Centauro. Dá essa moral, lembra da gente. E valeu, minha gente. Valeu mesmo. Boa terça-feira a todos. Fiquem bem. Beijo no seu coração e tchau.